Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem. Bem-vindos a mais um passo do ciclo de estudos Eureka Passo a Passo. O ciclo de estudos de autociência da oficina. Vamos hoje para o terceiro ou quarto passo, algo assim. Acho que é o terceiro. Se você, por acaso, está me assistindo aí no YouTube, que o vídeo apareceu na sua timeline e você começou a assistir, esse é um vídeo que é a gravação da aula do ciclo de estudos Eureka, um ciclo de estudos de autociência da oficina. Tem muitos mais vídeos aí no canal, pesquisa aí. Seja bem-vindo. Muito bem, feita essa formalidade de comunicação da rede social, vamos começar a nossa aula. A gente vai estudar hoje a leitura do livro Apocalipse. Então, contar uma curiosidade para vocês, que eu sempre conto, que é que esse ciclo de estudos que vocês estão participando, o ciclo de estudos Eureka, na primeira versão dele, primeiríssima versão, o Eureka 1, se não me engano, foi Eureka 1, ele não se chamava Eureka, ele chamava Ciclo de Estudos Calouros do Apocalipse. Era esse o nome. Calouros do Apocalipse, Ciclo de Estudos Calouros do Apocalipse, por aí. Por quê? Porque quem estava entrando no curso era calouro, né? Era a maioria calouro. No primeiro ciclo de estudos, não tinha nenhum veterano ainda. E quem estava entrando para fazer o apocalipse, né? Para se apocalipsar, como a gente fala de vez em quando, quem não ensina. Então, era ciclo de estudos calouros do Apocalipse. E o primeiro livro que a gente lia para estudar era esse livro que vocês leram aí, Apocalipse. Ele já foi o primeiro livro do ciclo de estudos. E foi durante alguns anos. Aí depois eu escrevi Ciência do Óbvio, que eu percebi que precisava explicar a ciência do óbvio antes de entrar no livro Apocalipse. Aí depois eu escrevi Manual do Aluno, ver os que estão para trás. Mas o primeiro foi Calouros do Apocalipse. Muito bem. Era uma brincadeira com Cavaleiros do Apocalipse, exatamente isso, era um trocadilho. Ninguém entendia, né? O pessoal ficava achando que era uma coisa religiosa e tal. O próprio livro Apocalipse, muita gente olha assim, acha que está falando de alguma coisa religiosa. Aí eu falei em bem da autociência, para não ficar com esse ranço. Achei melhor trocar o nome, aí pensei, Eureka. Aí pronto. Aí, não sei se foi no segundo ano ou o terceiro, aí já virou Eureka e tal. Muito bem. Seguinte, tem algumas coisas, eu preparei uns slides para ajudar no entendimento, ampliar. O que está no livro, vocês já entenderam. Vocês entenderam o que dava para entender, né? Eu via a tarefa de vocês. O que acontece é que eu falei algumas coisas explicação, ainda não expliquei muitas coisas, por exemplo, falei do despertar existencial, mas ainda não expliquei o despertar existencial para vocês e tal. Então, quando vocês leem isso, sem ainda ter estudado isso, fica meio vago, vocês não entendem muito bem. Mas, basicamente, vocês entenderam medianamente o que está lá no livro. Claro que oscila de um para outro e tal. Mas, enfim, eu vou trazer aqui uma coisa paralela ao livro, que vai falar sobre o mesmo que está no livro, para a gente ampliar o nosso entendimento ou alcançar alguma coisa que a gente não entendeu e entender a questão do Apocalipse, para ele ficar claro, tá bom? Beleza. E aí, depois que a gente percorrer esse caminho aqui que eu preparei, aí vocês podem perguntar sobre o que eu apresentar aqui e vocês podem perguntar também sobre
a leitura do livro, as dúvidas de vocês, fica à vontade. Então, vai ser bem dinâmico agora no começo, que a gente vai brincar de eu vou para a Lua. Então, deixa eu ver se dá certo aqui. Eu vou para a Lua. Essa aqui é uma brincadeira de roda, uma brincadeira infantil. Quem conhece vai brincar mais fácil, quem não conhece vai brincar fácil do mesmo jeito. Eu vou começar a brincadeira aqui. Ó, eu vou para a lousa. Vou abrir uma lousa aqui para poder escrever aqui o sim e o não. E daí a gente vai brincando. Deixa eu ver. Tá. Ó, vou escrevendo aqui o que é sim e o que é não. E vocês escrevem aí no chat, tá? Não precisa ter pressa. Vai devagar assim, escreve um. Aguarda 1 minuto, escreve outro. Ou 30 segundos. Senão não vou conseguir atualizar a lista aqui. Ó, eu vou para a Lua e vou levar um advogado. Aí vocês podem escrever aí o que vocês vão levar. Tá? Eu vou para a Lua e vou levar um advogado. O Lucas vai levar um engenheiro. Engenheiro não. Ó, tá vendo que vai na lista do não aqui. Vocês estão vendo, né? Uma gaveta. Gaveta não. Minha esposa. Esposa também não. Eu vou esposa. Um agricultor. Agricultor também não. Agricultor não. Uma gravata. Gravata também não. Vou levar nada. Nada também não. Celular também não. Só tem não por enquanto aqui. Ó. Celular também não. Vocês têm. Caraca, já foi uma porrada aqui. Assistente social. Não. Eu vou parar de colocar os não, eu vou colocar assim. Assistente social. Não. Agenda. Não. Caneta. Não. Livro. Não. Câmara fotográfica. Não. Bancário. Também não. Vou anotar uns aqui. Só para depois comentar. Um bancário, não. Um avestruz, não. Um amigo, não. Um juiz, não. A linha é o texto que do não para a esquerda. Não. Vou deixar centralizado. Doritos, não. Ó, Doritos é tentador, mas não, né? Máquina fotográfica, não. Padre, não. Toga, não. Juiz, não. Analista, não. Coador, não. Pizza, não. Você está na frente. Ah, entendi porque vocês querem que alinhar, porque eu estou na frente. Então, sim. Então, vou alinhar aqui. Ó. Peraí. Pronto. Agora não estou mais na frente. Navio, não. Plantas, não. Juiz, não. Capacete, não. Cliente, não. Um promotor, não. Um lunar. Não. Chiclete, não. Psicólogo, não. Vitrola, não. Umas botas, não. Maçã, não. Caneta, não. Celular, não. Minha esposa, não. Agricultor, não. Gravata. Ah, isso que eu já li. Toga, deixa eu ver onde parei. Lunático, eu mesmo, não. Chuchu, não. Saia, não. Bebê, não. Juiz, não. O bagulho some.
Capacete não, cliente não, promotor, lunático, chiclete, foguete, bebê, juiz, advaita, fé, criminoso, gado, dinossauro não, policial não, juiz não, limpa, pneu não, código penal não. Vai sozinho, não. Administrador, não. Roupa, não. Lei, não. Advogado, não. Elon Musk, não. Remédio, não. Vou dar uma, pera aí que eu vou levar mais uma coisa para a Lua, vai ajudar vocês, hein? Eu vou para a Lua, caneta, papel, não. Flor, não. Dentista, não. Eu vou levar um homem machucado. Eu vou para a Lua e vou levar um homem machucado. E aí? O que vocês vão levar? Médico? Médico? Não, não. Guarda-chuva? Não. Remédio? Não. Sangue? Não. Um motorista? Não. Enfermeira? Não. Esparadrapo? Não. Band-aid? Não. Maca? Não. Lanterna? Não. Kit de primeiros socorros? Não. Criminoso? Não. Galão de... Não. Band-aid? Não. Secretária do advogado. A secretária do advogado pode. Sim. Vou botar aqui, ó. Secretária, paciente não, band-aid não. Secretária do advogado. Secretária do advogado, sim. Vai para a Lua. Vou aumentar esse texto aqui. Ó. Então, advogado pode, homem machucado e a secretária do advogado. Opa, peraí. Levar um mascarado pode. Também pode levar um iluminado, também pode. Iluminado também pode. Ambulância, não. Mulher do Hulk, não. Testemunha, não. Homem com cabelo raspado, pode. Cliente do advogado também pode. Patrícia é boa nisso, né? Pronto, a Patrícia matou. Eu vou mostrar para vocês, ó. Você fala, Ferrari, você roubou, né? Gado, desculpa. Você escreve tão rápido. Eu falei para você escrever devagar. O negócio vai muito rápido aqui. Pulou. Não vi. Não vi, gado, ó. Rima com ado. Então, rima com ado. Advogado, homem machucado, secretário do advogado, mascarado, iluminado, homem com cabelo raspado, cliente do advogado. Tudo rima com ado. Aí tem lá, engenheiro, não, né? Eu vou duplicar essa página aqui, que aí eu uso ela depois. Então, rima com ado. Beleza. Eu vou zerar aqui. Eu não vou escrever todos que vocês falaram que for, não, porque é muita coisa. Vai mais devagar. Tá em nível de dificuldade, né? Esse aqui é o nível mais fácil, precisa aprender a jogar. Agora a gente vai para o nível 2. Aí vai para o nível 2. Novamente, eu peço para que vocês não tenham pressa, porque senão passa rápido aí e eu não vejo, né? Como é que eu vou saber? Eu vou até fazer uma divisão aqui para não saber onde é que começou. Pronto. Isso aqui significa que começou daqui para frente.
Eu vou para a Lua e vou levar uma garrafa. Uma garrafa. Garapa, não. Quando for sim, eu ponho aqui. Quando for não, garapa, não. Garapa, não. Copo, garapa, não. Copo, não. Abridor, pode. Abridor, pode. Hiena, não. Vinho, pode. Quando tem muito pode assim, vocês também se perdem, né? Vinho, pode. Cerveja, não pode. Copo de plástico. Copo de plástico, pode. Copo de plástico, pode. Sacola, não. Suco, não. Garrafa d'água, pode. Garrafa d'água, pode. Cana de açúcar, não. Girafa, não. Rolha, pode. Cerveja, não. Água, não. Barraco, pode. Quem sabe jogar esse jogo já deve ter jogado algum dia com esse tipo aqui. Carro, pode. Girafa, não. Gelo, não. Barraco, barraco pode. Barraca também pode. Matei. Matou o quê? Água, pinga. Taça, não, não pode. Uva, não pode. Suco, não pode. Pitu, não pode. Lenhador, pode. Filtro de água. Filtro de água, pode. Doritos não pode. Tem que fazer um que pode levar Doritos, senão eu vou ficar no prejuízo. Filtro de água. Café não pode. Luva não pode. Taça não pode. Champanhe pode. Vou parar de marcar os pode que não acaba mais, só vou falar, tá? Queijo pode. Filtro de barro pode. Caipirinha pode. Limão não pode. Arroz pode. A toca do Google não pode. Guaraná não pode. Cereja não pode. Conhaque pode. Brahma pode. Isqueiro pode. Casa não pode. Torrada pode. Tapete não pode. Jarra pode. Melancia não pode. Gorro pode. Geladeira não pode. Feijão. Tudo que tem consoantes juntas. Ah, Jéssica. Jéssica matou. Olha lá. Encontro consonantal. Vocês lembram disso? Estudaram na escola? Encontro consonantal. Então, ó, garrafa, 2 R's aqui, ó, tem abridor, BR, vinho, NH, tudo que tem encontro consonantal, garrafa d'água, plástico, ST aqui, ó, encontro consonantal, rolha, LH, barraco, RR, carro, lenhador, NH, filtro, LT, champanhe, NH, NP, encontro consonantal. Beleza. Agora vamos para o nível hard. Nível hard, nem é o nível mais hard, mas é hard. Tem nível hard, é bem hard, é bem difícil. Esse aqui é médio, porque senão vai ficar a vida inteira aqui, não sai daqui. Eu vou para a Lua e vou levar
Deixa eu ver, peraí. Eu vou para a lua e vou levar uma faca. Chinelo, não pode. Fogão, não pode. Queijo, não pode. Garfo, não pode. Afinador, não pode. Taça, não pode. Salada, não pode. Blusa, não pode. Vaca, não pode. Fumo, não pode. Sorvete, e lua difícil, não pode. Pera, não pode. Facão, não pode. Quando puder, eu anoto aqui. Tudo que vocês falaram aí, não pode. Aí, que vem depois de facão. Folha não pode, figo não pode, foca não pode, foice não pode, asa não pode, caça não pode, tesoura, falei que isso era nível hard, bola não pode, omo não pode, prato não pode, papagaio não pode, bosta não pode, bala não pode, salada não pode, foca não pode, óculos não pode, ovo não pode, feijão não pode, gata não pode, lâmina não pode, mala não pode, pata não pode, vaca não pode, foice não pode, colher não pode, Ferrari pode. Não, Ferrari não pode também, desculpa. Amolador não pode, cadeira não pode, bebê não pode, gata não pode, celular não pode, força não pode, jaca não pode, farinha não pode, preservativo não pode, barca não pode, cachaça não pode, navio não pode, fécula não pode, assassino não pode, fezes não pode, figo não pode, o cabo da faca não pode, tênis não pode. Nada do que vocês falaram aí pode. Só, por enquanto, só a faca pode. Sementes não pode. Canivete não pode. Umbu não pode, Fanta não pode, penico não pode, ipode não pode, gelo não pode, garfo não pode, serrote não pode, carro não pode, vaca não pode, Brasília não pode, açaí não pode, jaca não, bife não, bode não, cereja não, lata não, metal não, uva não, creme não, gramática não, maca não, machado não, feijão não, panela não, geladeira não, filme não, barca não, coxinha não, lança-chamas não. Tem ninguém lá para você lançar chamas, mano. Requeijão não, fagulha não, louça não, carne não. Cheguei agora, perdoai. Qual é a pergunta? Professora não, óculos não, pão não, lâminas não. Fica aí assistindo, Natália, daqui a pouco você entende. Brincadeira tá no meio. Unicórnio, não. Foice, não. Somente a faca mesmo. Barraca, não. Lata, não. Cabana, não. Jegue, não. Colar, não. Lula, não. Pedra, não. Uva, não. Isqueiro, não. Prato, não. Ameixa, não. Saco, não. Rio, não. Nenhuma vocês acertam. Vai para a lua de... Nem vai para a lua desse jeito. Panela, não. Jaca, não. Juliane, não. Jéssica, você quer levar a Juliane? A Juliane pode. Finalmente vai poder levar alguma coisa. A Juliane pode. Fusca, não. Bolsonaro, não. JPS, não. Algo para cortar, não. Daniele, não. Bolo, não. Festa, não. Carne, não. Punhal, não. Banana, não. Paulo, não. Faquinhas, não. Esfaqueado, não. Garfo, não. Espada, não. Fama, não. Sônia. O Paulo Henrique quer levar a Sônia. Não. Sabre,
não. Fada, não. Queijo, não. Jaca, não. Cozinheiro, não. Natália, não. Foco, não. Dila, José Teixeira quer levar a Dila, não. Epson quer levar o hidrante, não. Queijo, cozinheiro, o Lucas quer levar o Rodrigo, não. Um pacote de bala, não. Adriano quer levar a gente, não. Mitocôndrias, não. A Jéssica quer levar a Lucélia, não. Minha cachorrinha Mel, não. Kiwi, não. Dinheiro, não. Pix, não. Jararaca, não. Bunda, não. Cachorro, não. Facão, não. Vou dar mais 1 minuto para vocês. Aí, enfim, encerrado e derrota total. Ganha a casa. Jéssica, não. Fuge, não. Óculos, não. Guarda-chuva, não. Jaca, não. Celular, não. Xícara, não. Ferrari, não. Porrada, não. Cocada, não. Lobo, não. Edith Piaf, não. Foguete, não. Picanha, não. Água, não. Churrasco, não. Roupas, não. Escola, não. Cachorro, não. Prato, não. Vai esgotar 1 minuto. Enxurradas, não. Big Brother, não. Dani, não. Oxe, não. Baralho, não. Pirâmide, não. Olha, esse daí é o mais difícil, hein? Psicologia, não. Imagina, tem uns bem mais difíceis. Caminhonete. Não. Garfo, não. Livro, não. Motosserra, não. Santo de macumba, não. Noivo, não. Prato, pode. Prato, pode. Se alguém tiver alguma ideia do que é, ó, pode levar faca, Juliane, prato. Fale agora. Não estou contando mais não, já passou os minutos. Se alguém souber qual é a regra, fala. Escreve aí. Vocês têm a chance de dar um chute. Senão é derrota total e absoluta. Terceira letra de trás para frente é A. Não. Não estou mais contando as palavras, não. Vocês já erraram tudo. Vocês vão para a lua com a mão na frente e outra atrás. Penúltima letra é consoante, não. Jogo de jantar, não. Então, vou mostrar para vocês a regra. Vocês vão falar, nossa, eu não acredito, mas é óbvio! É óbvio! É óbvio, é óbvio. A regra é a seguinte. Primeira letra do nome. Então, primeira letra do nome. Vocês olharem, vocês vão ver que eu falei rápido, porque eu ficava olhando para o nome de vocês. O Ferrari levou a faca. Primeira letra do nome do Ferrari é F, então ele pode levar a faca. A não sei quem, acho que é a Jéssica, começa com Jesse, com J, queria levar a Juliane, pode. Né? E acho que é alguém que tem o Pedro, sei lá, o Pedro queria levar o prato, algo assim. Aí pode, porque Pedro começa com P e prato. Então a regra era essa, ó. Primeira letra do nome. Você pode levar tudo que começa com a primeira letra do seu nome. Se vocês olharem para trás, vocês vão ver que tudo que vocês falaram não começava com a letra do seu nome. Bubu! Eu falei, essa aqui foi a mais difícil de todas, mas nem é tão difícil assim. Então, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem.
Então, agora a gente vai entender uma... Dito e feito isso aqui, vocês não vão entender muito bem porque eu fiz isso aqui até eu chegar lá no final aqui dos slides. Então, a gente vai seguir nos slides e daí vocês vão... Depois vocês vão entender por que eu fiz essa brincadeira aqui na abertura. Eu ainda vou fazer perguntas para vocês, então vocês podem e devem, e eu peço, por favor, vocês respondam aqui, eu estou olhando aqui, quando estou olhando para cá, eu estou olhando para a resposta de vocês. Que vocês respondam aqui no grupo de comentários, e aí a gente vai interagindo. Se for para abrir o microfone, agora fica muito inviável. Então é melhor vocês falarem que a comunicação é mais rápida. Beleza? Então vamos lá. A pergunta que eu quero que vocês respondam agora, para a gente prosseguir, é a seguinte: por que você vai na escola? Responde aí. Lembra, gente? Não fica preocupado, não sei a resposta. Não, faz que nem chuta. Fala o que você acha. É a sua resposta que eu quero. Para aprender. Porque eu não sei. Para ser programado. Para merendar. Eu mereço vocês, né? E o pior é que é verdade, né? A maioria dos moleques vão na escola só por causa da merenda. Porque não tem outro lugar para ir. Obrigação. Para estudar, para emburrecer. Para não aprender, para assistir aula, para comer a merenda. Aí, mais um que é merendeira. Dila também é merendeira. E é só para comer a merenda. Encher a pança. Nossa, o povo... Não, encher... Adquirir um conhecimento. Encher a mente. Fui obrigado. Colar no eu não sou. Para adquirir um conhecimento. Estudar, aprender, praticar. Para viver. Obrigação. Porque meus pais me matricularam. Diploma, conversa, socializar. Para descobrir. Para jogar bola no intervalo. Não é? Matar a criatividade no ninho. Para socializar. Era o que deveria fazer. Esperar o recreio. Para conviver. Para ser condicionado, matar a aula, esquecer, ter muitas coisas, não, ver as gatinhas, meu Deus, não é? Para aprender as coisas. Colar na prova, ver o crush, olha lá, já agora o pessoal vai começando a ficar sincero, a verdade vem à tona. Seguir o sistema, dar folga para os pais, para fumar e tomar vinho ruim. Isso é autoconhecimento puro, gente, olha lá. Para não trabalhar em casa, encher o saco do professor, adquirir crenças. Beleza. Então, vamos lá. Se concentra aqui agora na tela, que eu vou passar o slide, aí você fica fazer bullying. Você seguir o slide, é muito importante seguir o slide aqui, vai te ajudar. Então, você vai na escola para aprender. Olha aí. Você vai na escola para aprender. Olha você aí entrando na escola, aí lá em cima está escrito aprender. Aqui, ó. Aprender. Eu consigo trocar isso aqui? Se eu fizer assim, o que vai acontecer? Aqui, ó. Aí, que bacana. Ó. Você vai lá para aprender, não é? Aprender. Muito bem. Aí você vai lá para aprender o quê? As matérias que tem lá para você aprender. Então, você chega lá na escola, tem matemática, por exemplo, né? Você vai aprender matemática, aí depois tem química, aí tem biologia, aí tem português, tem física, tem as salas de aula lá. Aí você vai aprender uma matéria. Aí o que você faz? Você escolhe uma matéria que você quer aprender, por exemplo.
vai entrar, você pode entrar em todas as salas, você entra em uma de cada vez. Então, supor que você escolheu a sala de matemática. Então, olha, você pega e entra na sala de matemática. Deixa eu ficar aqui do lado assim. Ó. Você entra na sala de matemática para estudar matemática. E aí tá todos os seus colegas de sala estão aí na sala de aula. E aí tá o professor lá na lousa e tal. Aí você senta ali na sala de aula para aprender. O professor passa a matéria na lousa. Ele passa a matéria aí na lousa, passa o conteúdo para você aprender. E você faz o quê? Você anota toda a matéria. Você vai lá e anota toda a matéria. E estuda a matéria e até você aprender a matéria. E aí, pum, você se forma. Você era um aluno que assimilou tudo o que o professor te ensinou e se formou. Então, é assim, ó. Você vai na escola para aprender com o professor, certo? A escola é a casa do professor, é onde o professor mora. Então, você entra lá na casa do professor para aprender, entra numa porta que tem um professor lá, aí você vai, entra na sala de aula, o professor passa a matéria, você toma nota, estuda, aprende e você se forma. Quando você se forma, aqui, ó, o professor ele está te dando diploma, porque você deixou de ser um aluno e você se tornou um professor igual ele, porque agora você pode dar aula também, porque você aprendeu a matéria, certo? Então ele vem, te cumprimenta e fala, pronto, te passei tudo, você aprendeu, passou na prova, sinal que agora você sabe tanto quanto eu, você pode ser um professor. Beleza? Ó, a borrachinha paga aqui, que bacana, né? Então é isso, ó. Você vai na escola para aprender com o professor. Então, você entrou lá para aprender, aprendeu, se formou, você foi na escola para aprender com o professor e aprendeu. Beleza? Muito bem. Agora começa a coisa a ficar mais interessante, porque isso aqui vocês estão acostumados, né? Isso aqui vocês estão acostumados. Isso aqui é o que aconteceu com vocês, que acontece todo dia, né? Que vai acontecer com seus filhos, ou está acontecendo e tal. Esse caminho aqui, o caminho da aprendizagem. Então, você está acostumado com esse caminho aqui, não tem nenhuma novidade aqui. Esse é o caminho da aprendizagem. Muito bem. Você vai na escola para aprender com o professor. É isso. Agora eu te pergunto, e eu quero ouvir você respondendo aí. Oi, caramba. Espera aí. Vou fazer um risco aqui para poder saber onde vocês estão. E se não existissem professores, como você faria para aprender? Então, imagina isso. Não existe professor. Você vai na escola para aprender com o professor. Mas imagina que não existissem professores. Então, não dá para você ir lá aprender com o professor, porque não existe professor. Como você faria para aprender? A Dani escreveu livros. Vamos imaginar que o livro é um professor. Então, não existiria livros também. Então, não existia nem professor, nem livro, porque o livro foi escrito por um professor, né? Então, vamos supor que não existisse professores nem livros. Como você faria para aprender? Não adianta ir na biblioteca, não tem livro lá, então nem biblioteca tem. Aí, tentativa e erro. Observar e analisar. Autoaprendiz. Observaria. Autodidata. Vai na... isso aí não vai. Observando os outros. Observar com as pessoas à minha volta.
observando conforme a necessidade. Macaco vê, macaco faz. Não é macaco vê, macaco faz. Ótima forma de expressar. Macaco vê, macaco faz. Ciência do óbvio, cultura imitando. Testes no dia a dia, errando, acertando, caindo e levantando, perguntando mais aos mais velhos, com outros alunos. Você perguntar aos mais velhos, o mais velho é como se fosse um professor. Então, não adianta. É sem professor, sem ninguém para te ensinar. Com outros alunos, ia ficar igual o Chaves em cima de quem sabe também. Você está querendo aprender com o professor. Quem sabe seria um professor e tal. Autoaprendizado, colegas, os colegas também seriam professores. Ver o mais esperto e segue também seria com o professor, isso aí, não é o caso. Sem professor, sem livro, sem ninguém para te ensinar. Observação, analisar o ambiente, fazendo, estou sozinha ou tem mais gente, mais seres. Não tem ninguém para te ensinar, pode ter gente, mas ninguém vai te ensinar. Observando os fatos, será que Sócrates teve professor? Papai e mamãe vai ser professor, também não adianta. Pergunta aos pais, os pais também vão ser professor, não é disso. Não tem professor, nem livro, nada para te ensinar. Testando, experimentando, dor, ensinaria aos outros o que eu quiser. Não é para você ensinar, é para você aprender. Né? Como que você vai aprender sem ninguém para te ensinar? Observando, investigando, experiência, investigando, se vira comigo mesma, desistindo de aprender, praticando, testando, errando, acertando, experimentando, perguntando, aprendendo com a experiência, Google. O Google é professor, gente, do mesmo jeito. O que está lá é tipo o livro, né? Experimento, sentimento, curtindo as férias, aprendendo com o erro dos outros, fazendo, vivendo, sentindo, inventando um jeito, testando, observando. Então, nossa, vocês escrevem demais aqui, eu me perco. Fazendo, impossível. Contato alienígena. Contato indígena. Muito bem. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar na questão do Apocalipse. Então presta muita atenção aqui. Volta para os slides. Volta para os slides. Então, você vai na escola para aprender com o professor. Beleza. E se não existisse um professor, como você faria para aprender? Não existe professor, nem livro, nem nada. Então, aqui, ó, você entrou na escola para aprender. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Essa. Foi? Você entrou aqui na escola para aprender. Por quê? Porque é lá na escola para aprender que você entra, tem a sala, você senta e tem um professor aqui, tem um professor, já está estudando professor, e aí você vai na escola para aprender com o professor. Mas se não tiver professor, nem livro, nem nada, não dá para você ir para a escola do aprender. Você tem que ir para uma outra escola. Qual escola? Você tem que ir para a escola do descobrir. Você tem que ir para a escola do descobrir. Por quê? Porque não tem ninguém para te ensinar, então você tem que descobrir. Você ganhou um violão, não tem professor, você tem que ficar ali, descobrindo como é que você toca violão, sem ninguém para te ensinar. Você vai para a escola do descobrir. Como é que funciona a escola do descobrir? É assim, ó. Olha lá. Isso aqui é só ilustrativo, já tem as matérias. Matemática, para você descobrir. Tem que descobrir química. Você tem que descobrir a biologia. Português, tem que descobrir a física, tá lá. Aí você fala, eu vou descobrir matemática. Foi isso que eu fiz. Você decide que você vai descobrir matemática. Aí você entra na sala de aula, não tem ninguém para te ensinar, tá vendo? A sala está vazia.
Não tem ninguém para te ensinar. A escola do descobrimento é assim, não tem ninguém para te ensinar. Na escola do aprender tem, no do descobrir não, você está sozinho. Aí o que você faz? Você senta sozinho e fica olhando para a lousa. Você fica sozinho e fica olhando para a lousa vazia. Porque ninguém vai passar a matéria para você, porque não tem professor. Ou você descobre, ou não tem descoberta. A gente vai para a escola para aprender e pega o que as pessoas descobriram. E a gente não se liga que elas descobriram nesse processo, assim, sozinha. Ninguém ensinou a Pitágoras a matemática. Ele descobriu. Descobriu a matemática. Daí a gente vai lá na escola e, tá, a soma dos quadrados, dos catetos é igual a hipotenusa. Aí você aprende. Você aprende uma coisa que Pitágoras descobriu. Como que Pitágoras descobriu que a soma dos quadrados dava hipotenusa? Desse jeito aí, ó. Olhando para a lousa vazia. Olhando para a lousa vazia. Ele não aprendeu, ninguém ensinou para ele. Ele descobriu. Aí ele vai para a escola, se for estudar, por exemplo, física, né? Você vai estudar física. Você vai para a escola estudar física e aí vão te explicar lá sobre a lei da gravidade e tal. Isso que você está estudando, a lei da gravidade, vem da onde? Vem de um cara que ficou sentado olhando para a lousa vazia. Isaac Newton. Ele ficou olhando para a lousa vazia e ficou se perguntando: por que é que as coisas caem? Por que é que essa maçã caiu na minha cabeça? E aí ele descobriu a lei da gravidade. Aí a gente vai lá na escola e o professor ensina o que Isaac Newton descobriu olhando para a lousa vazia. E a gente chama isso de aprendizagem. E isso, na experiência humana, pode ajudar em muitas coisas. Você não precisa ficar sempre inventando a roda. Você não precisa ficar lá sentado olhando para a lousa vazia para deduzir. Deixa eu consigo desenhar aqui. O triângulo retângulo. Que é a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa. Mas Pitágoras fez isso, ele viu esse desenho que eu desenho aqui, ele viu ali, na lousa vazia. Por quê? Porque ele descobriu. Ele não aprendeu. Por favor, entenda, é muito importante isso. Que descobrir é completamente diferente de aprender. Descobrir é quando. Aprender é quando alguém pega e te passa um conhecimento que já está produzido. Descobrir é quando você vai lá, sozinho, e descobre. Ele olhando, abre toda a matemática. Como é que eu descobri toda a matemática? Que descobri. Mas como chega lá, as salas de aula e fica só vai ali depois o pensando aí eureka, entendeu? Escola deveria ser assim.
Porque aí realmente o aluno ia exercitar o seu potencial intelectivo, em vez de ficar lá só decorando e tal. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vêm para a oficina, que a oficina fala, a oficina é uma escola de autoconhecimento. Aí vocês acham que vocês vieram para cá para aprender, não é? Ah, eu vou lá para a oficina para aprender o que é autoconhecimento. Grande engano! Grande engano! A oficina não é uma escola de aprender, eu não vou te ensinar nada. Eu falo isso no primeiro dia, vocês viram lá, aqui não é para você aprender. Aqui é para você descobrir, por isso chama Eureka. Se fosse para você aprender, esse ciclo de estudo não chamava Eureka, chamava copy-paste. Chamava Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui, ciclo de estudo Eureka não é para aprender, é para descobrir. A oficina é uma escola que está te convidando para descobrir. Como que você vai descobrir? Exatamente que nem está aqui, ó. Você vai entrar na salinha vazia e vai ficar olhando para a luz em branco. Isso deveria ser o suficiente. Por quê? Porque a oficina já te ensinou como é que você faz para descobrir. Para descobrir, você pratica autoobservação. Você fica praticando autoobservação e você vai descobrir sozinho. Não tem necessidade do professor. Você não precisa nem da oficina, nem do Ferrari. Você já tem tudo que você precisa, tudo que é necessário para a produção de autoconhecimento, pelo simples fato de você ser humano. Você já tem tudo. Veio de fábrica para você. Ah, mas eu não livro o livro tal. Não precisa. Basta você sentar sozinho na sala de aula e praticar a autoobservação. Deixa eu pegar um negócio. E pronto, você vai descobrir tudo o que você precisa saber para viver bem, que é o que a oficina fala. Você vai, veja, você não vai aprender, você vai descobrir. Descobrir. Você tem tudo o que você precisa para descobrir. A oficina não é uma escola que ensina, é uma escola para você descobrir. Ciclo de estudos Eureka para você se descobrir. Então vocês vêm aqui esperando que eu vou ensinar a vocês. Está errado. Se você está aqui achando que eu vou ensinar você, está no lugar errado. Se está esperando que eu vou ensinar você, está fazendo a coisa errada, está esperando errado. Aqui não é para você aprender. É para você descobrir. Por favor, tenha o máximo de clareza sobre isso. Aprender é aquele processo que você vai para a escola e o professor te passa o conhecimento para isso, é aprender. Descobrir é outra coisa. Descobrir é outro departamento. É outra metodologia. Descobrir é você investigando e descobrindo. Ninguém está te ensinando nada. O que a oficina faz? Ela facilita o seu processo de descobrimento. Então ela vai fazer tipo assim, ó. Para te ajudar, né? Porque você não tem prática, ela vai falar assim. Então, olha para esse trem aqui, ó. Tá vendo? Aí você fala, tô. Então, olha aí, o que você acha que tem aqui? Aí você vai ficar, não sei. Olha bem, olha bem. Olha para cá. Olha para cá. E aí? Aí você fala, não sei, não estou vendo nada. Mas é óbvio, tá aí, mas não estou vendo. Não, olha bem, olha bem. Aí você, não vou olhar porra nenhuma. Aí você vai embora, aí você volta no outro dia. E aí?
Então, olha de novo, olha aqui, ó. Olha mais uma vez, presta atenção, vê se você percebe. Aí. Até que você fala, caralho! Percebi! A hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Não é assim, né? Mas é só para exemplificar. Tá entendendo? Uma vez que a oficina te ensinou como praticar autociência, você pode aprender tudo sozinho. Você já sabe como. A oficina poderia falar assim, ó, vem, senta aqui nessa salinha, sozinho, e fica aqui, fazendo um ano sabático sozinho. Aí você fica lá um ano olhando para a lousa vazia para ver se você desperta a consciência. Claro que você não vai despertar, então o que a oficina faz? Ela pega e vai te ajudando. Beleza? Então é muito importante você entender que descobrir é diferente de aprender. E que se você está aqui para aprender, você está errado. Você tem que entender que autoconhecimento não é uma coisa de aprender, é uma questão de descobrir. Você precisa se descobrir. Ficou claro isso? Isso aqui tem a ver com o jogo que vocês jogaram. O jogo que vocês jogaram, Eu Vou para a Lua, não é um jogo de aprender. É um jogo de descobrir. Eu comecei o jogo, falei, eu vou para a Lua e vou levar... Deixa eu ver qual foi o primeiro que eu falei. Eu vou para a Lua e vou levar um advogado. Eu já estava brincando de descobrir com vocês aqui, ó. Vou levar um advogado. Aí depois, aí vocês começaram, engenheiro. Tá vendo a lógica que vocês foram usando, tentando descobrir, né? Tentativa e erro, que vocês falaram. Engenheiro, você é advogado, então deve ser da profissão. Aí você pensou. A regra deve ser a profissão. Engenheiro. Aí, sei lá, alguma coisa que tem no escritório do advogado. Gaveta. Sei lá por que isso. Agricultor, deve ser profissões. Então, agricultor. Gravata, que é coisa de engenheiro. Celular. Bancário, que é profissão. Aí, homem machucado. Aí, quando homem machucado, eu já tenho uma dica. Homem cabelo raspado. Aí pronto. Já pulou para uma outra lógica. Então, é isso que você estava tentando fazer. Você estava tentando descobrir, não é? Você estava tentando descobrir. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Você estava tentando descobrir. Você não estava, nesse jogo, você não estava aprendendo. Você estava, claro que ia acontecendo um processo de tipo aprendizagem, porque você vai aprendendo jogando. Mas não tinha nenhum professor te ensinando. Você estava jogando e com as suas tentativas e erros você foi descobrindo. Até que você chegou na descoberta. É rima com ado. Advogado, essa é a... Aí você descobriu, ninguém te ensinou, você descobriu por conta própria, fazendo tentativa e erro, experiências, pensando, testando, você descobriu que a regra era rima com ado. Aí depois foi para outra. Eu vou levar uma garrafa. Aí, abridor. Aí você foi lá. O que será? Que desgraça é essa? Você foi falando coisa lá, que eu não lembro o que era, que eu não botei nos não aqui. Mas aí foi, no sim, foi dando garrafa, abridor, vinho, copo, lá, e aí você foi percebendo que, pô, de repente você descobriu que as palavras que tinham encontro consonantal, né? Encontro consonantal ia para a Lua. E aí você descobriu a regra. Encontro consonantal. Ninguém te ensinou. Ninguém te ensinou isso aqui. Você descobriu por análise. Aí depois
vai levar a faca, a Juliana e o Praia. Essa aqui você pensou, tentou, mas não descobriu de jeito nenhum. Mas também você estava buscando descobrir, buscou descobrir. Ninguém te ensinou e você não descobriu, ficou na mesma ignorância que você estava. E a regra era a primeira letra do nome. Beleza? Então, por isso que eu joguei esse jogo no começo, porque esse jogo é um exemplo de um processo de descobrir. Para você entender o que é descobrir e o que é aprender. Aprender e descobrir são coisas diferentes, não são a mesma coisa. Você vai na escola para aprender, você não vai para descobrir. Mas na hora que você está tentando entender uma coisa que ninguém entendeu ainda, você tem que descobrir. Aprender é tipo roubar no jogo. Você vai lá para alguém que já descobriu e pega o que ele já descobriu para você. Muito bem. Ficou claro que aprender e descobrir é diferente? Muito bem. Então vamos agora para o ser humano. Vamos agora, porque a gente aqui está falando de autoconhecimento, né? O que acontece com o ser humano? Deixa eu vir mais para cá. Por que você vai para a escola? Você vai para a escola para aprender. Então aqui você quer aprender, você vai para a escola, certo? Se você quer descobrir, você vai para a escola do descobrir. E para descobrir o que é ser humano, o que você faz? Aqui, ó. Para descobrir o que é ser humano, você tem que ir para a escola do Apocalipse. E como é que você faz para ir para a escola do Apocalipse? Você se transforma na escola. Esse nenezinho aí está representando você transformado na escola. Você se transforma na escola. E se você observar e pensar, você vai ver que quando você estava lá no berço, que nem você aprendeu, foi a época da sua vida que você mais aprendeu. Mais coisa, mais rápido. Você teve que aprender que você tinha braço, que você tinha nariz, que você tinha vontade de comer, de beber, de defecar, aprender a andar, aprender a falar um idioma. Tudo isso você aprendeu sem ir para a escola. Então você deve fazer o quê? Descobrir. Alguém foi te ensinar a falar português antes de você falar? Nenhuma criança que tem aula de português antes de falar, ela aprende a falar só na base do descobrimento. Pai, mamãe, depois quer comida, quer neném, quer mamar, e aí vai. Isso tudo o neném descobriu, ele aprendeu descobrindo. Ninguém ensinou para ele. Aí, tudo que ele está no berço ali, ele aprendeu descobrindo. Você igualmente. Então, quando você quer entender o que é ser humano, você não vai para uma escola. Não tem nenhuma escola que ensina ser humano. Porque não é questão de ensinar. É uma questão de descobrir. Então, para você descobrir o que é ser humano, você tem que se tornar um ser humano. Então, é isso. Você é um ser que, para descobrir o que é ser humano, se tornou um ser humano. Se você quisesse descobrir o que é ser samambaia, você ia ser samambaia e não humano. Tanto é que você não sabe o que é ser samambaia. Por quê? Porque você não é uma samambaia. Se você fosse uma samambaia, você estaria descobrindo o que é ser samambaia. E não saberia o que é ser humano. Mas você está brincando de descobrir o que é ser humano e não samambaia. Então você está
descobrindo o que é ser humano. Se você quiser descobrir o que é ser periquito, você teria que ser periquito. Se você quisesse descobrir o que é ser gato, você teria que ser gato. Então, para você descobrir o que é ser uma coisa, você precisa ser aquela coisa. Então, para você descobrir o que é ser humano, você tem que ser humano. É isso que está acontecendo com você. Você é um ser que está sendo humano. E o processo não é de aprendizagem. Não é de aprendizagem. Nunca foi. Desde do instante 1 que você estava aí já, saiu do útero. Nunca foi um processo de aprendizagem. Foi um processo de descoberta. Você está jogando, eu vou para a Lua na experiência humana. Se fosse um processo de aprendizagem, logo que você nascia, te colocavam numa escola. E aí o professor ia te ensinar o que é ser humano. Não é assim que funciona. Porque você está aprendendo a ser humano. Imagine que você vai ensinar pegar um exemplo, né? Você vai ensinar um japonês o que é ser brasileiro. Aí você fica lá dando aula para o japonês. Não, ser brasileiro é assim, e ser brasileiro é assado. Não vai funcionar. Ele só vai criar um monte de unicórnio na cabeça dele do que é ser brasileiro. Aí você fala assim, é o seguinte, você pega o japonês pelo cangote, joga ele dentro do Rio de Janeiro, lá na favela. Pá! Ele vai aprender em uma semana o que é brasileiro, coisa que se você ficasse lá falando para ele 30 anos, ele não ia aprender nada. Então é isso, para você entender o que é ser humano, você precisa ser humano. E é isso que está acontecendo com você. Você está sendo humano para poder entender o que é ser humano, porque não tem outro jeito de você entender o que é ser humano, senão sendo humano. Só que não é um processo de aprendizagem. É um processo de descobrimento. Você tem que descobrir o que é ser humano. Descobrir, a palavra apocalipse significa descobrir. Apocalipse é a escola do descobrir. Só que você está descobrindo assim, então é descobrir-se. Tem esse hífen aqui. Alguns observaram, outros não, acharam que a palavra era assim mesmo. Esse hífen aqui não existe na palavra original, é uma construção para dizer que esse hífen aqui. Pronome genitivo, não é isso que falam? É para você saber que é você. Apocalipse. Descubra-se. Descubra-se. Não é aprendizagem. Nenhum professor vai te ensinar o que é ser você. O que é ser humano. Você tem que se descobrir. Ah, mas a oficina ensina. Ela dá umas dicas para você ficar consciente, para você descobrir por si mesmo. Senão você vai ficar só na teoria, vai ser que nem o japonês ouvindo um brasileiro explicar o que é brasileiro, o que é ser brasileiro para ele. Claro que você pode fazer isso, você pode pegar tudo que a oficina explicou e não descobrir por si mesmo, não comprovar, aí você vai ficar só na teoria. Então é isso, apocalipse é quando você, ser humano, que é ser, que está humano, vai descobrir o que é isso que você está sendo. Isso começa no dia 1 da sua experiência humana e vai até o dia último. Muito bem. Aí você
Tá, começou. Só que é você entrando na escola, igual aqui, ó. Você entra na escola aqui, né? Para aprender, para comer a merenda. No caso do ser humano, você entra na escola assim, vindo ao mundo. Aí você tem 3 matérias para estudar. 3 coisas para descobrir. Ser humano e fulano, né? Porque você é um ser, só que você não é só ser, você é humano, e você não é só ser humano, você é um ser humano fulano. Por exemplo, o seu nome aqui. Ser humano Eduardo, ser humano Roberta, ser humano Mário, ser humano Jonas, ser humano Fernanda, e aí vai. Ser humano fulano. Então, tem o aspecto existencial do ser, que é difícil de entender porque o aspecto existencial não é humano. Tem o aspecto humano e o aspecto pessoal, fulano. Tem 3 matérias. Aí você vai estudar essas 3 matérias, as 3 matérias que tem para você descobrir o que é ser, o que é humano, o que é fulano. Você entra na experiência humana, você vai ser o calouro do Apocalipse, aluno do Apocalipse, e aí você vai ter essas 3 matérias para estudar. E o que acontece? Simbólico isso aqui, né, gente? Isso com a IA, mas também tem limite, simbólico. Aí você vai sozinho, na sala de aula sozinha. Por quê? Porque para você vai ter que descobrir, então é o processo em que você está sozinho. E aí, olha que legal esse slide. Até dar um gole na água aqui. E aí você senta sozinho na sala e fica olhando para quem? Para você mesmo. Tá vendo? A lousa é um espelho. A lousa é um espelho. Ó. Um espelhão aqui, ó. E aqui ele está olhando para quem? Para si mesmo. Está olhando no espelho. Aí fica lá. Igual na escola do descobrir o triângulo retângulo lá. Você fica olhando para você mesmo, sozinho, na sala de aula, sozinho, olhando no espelho. Ou seja, o que é isso aqui? É se auto-observando. Você tem que ficar se auto-observando. Ficar se auto-observando para poder se descobrir. Observação de si. Auto-observação. Aí você vai se descobrindo. Essa imagem que é muito simbólica, muito interessante. Só que eu não vou aprofundar muito nessa questão do espelho agora, porque a gente ainda está no comecinho do ciclo de estudos, mas é bem interessante. Então, nenenzinho, você está ali olhando para você. Você vai passar o tempo todo olhando para você. Por quê? Porque você está brincando de descobrir. Se você não se observar, como é que você vai se descobrir? Então, você tem que ficar se observando. E esse processo aqui, ó, é você praticando o apocalipse. Produzindo autoconhecimento. Beleza? CQD, como queríamos demonstrar. Eu vou botar meu fone de ouvido agora. Se vocês tiverem perguntas, a gente conversa. A gente conversa. Eu vou aqui para o estúdio agora. Ups. Estou no meio. Calma que eu ainda não pus o fone de ouvido. Agora eu pus. Suponho esteja funcionando. Deixa eu checar aqui. Creio que sim. Thelma, tá liberado. Clica mais uma vez aí.
Thelma. Oi. Oi. Pode falar que estou te ouvindo, Thelma. Opa, peraí, tá ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite. Vê só, Boa. né, durante a semana eu fiz uma pergunta, mas assim, o meu tempo nunca coincide. Aí terminou, você respondeu, mas aí eu perdi o rumo. A questão do ser, né, assim, a experiência, experimentar. A pergunta foi a seguinte: é se tudo que a gente enxerga como matéria aqui nesse planeta, qualquer matéria, qualquer situação, existe um ser experimentando. Aí você respondeu assim: não é bem assim. Mas aí não desenvolveu, porque realmente eu perdi o time, que eu não estava mais, e aí só vi tua resposta muito depois. Então, não é bem assim. Então, como que seria? Eu sei que você não ensina, mas eu vou ter que parar para pensar. Você pode, né? Eu sou a oficina é um facilitador para vocês irem mais rápido, porque se ficar só se deixar só vocês na sala de aula olhando para a lousa, o mundo Coitada, acaba. várias vidas. É. Mas eu não vou te responder ainda não, Thelma, porque a gente está caminhando para um momento do ciclo de estudos que a gente vai entrar especificamente nisso e vai ter os livros específicos para a gente estudar isso. Então, vamos deixar para o momento certo, tá bom? Certo. E assim, realmente Mas foi pode, muito bom. Foi muito boa a leitura, adorei. Maravilhosa. beleza. Mas pode entender que a gente vai estudar isso e você vai ter oportunidade de conversar comigo sobre isso nos momentos certos, tá bom? Certo. Tranquilo. Tá, joia. Boa Valeu, noite. Thelma. Boa Tchau, tchau. noite. Vocês ainda estão, não sei quem clicou primeiro aqui, se for a Daphne ou a Dani, vai a Dani. Vocês ainda vão ter mais um livro da fase de introdução, vocês estão na fase de introdução, e depois a gente vai começar a entrar na fase existencial. A gente não entrou na fase existencial ainda. Dani, está liberado o seu microfone, aí você clica aí mais uma vez. Boa noite, Ferrari. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dani. Então, aí a gente estava a conversa paralela, né, ali no chat. Daí eu ia fazer uma construção de pensamento para chegar onde o Lucas chegou, que ele falou sobre inventar, né? Mas você vai E conversar comigo ou com o Lucas? não, eu vou expor o que eu estava pensando lá e que ele já falou e que eu ia tentar e que eu ia trazer para cá mesmo, mas eu queria ver o que eles falavam, né? Mas é Então, basicamente assim. esquece. Eu Não, estou esquece o Lucas descobrindo. e Sim, sim. conversa comigo. Mas eu estou descobrindo o ser, porque ele já pré-existe. É uma maneira de falar. Pode ser assim, tudo bem. E aí? E aí eu estou descobrindo esse ser e posso inventar o humano. Não, não é bem isso. Logo, logo você vai entender melhor isso. Não é bem isso. Mas o tal do Ok. pré-existe que você falou funciona. Por enquanto fica com isso aí, tá bom. É. Daí eu tinha feito uma pergunta, né? E aí você falou que eu ia entender hoje, ou ia entender mais pra frente e tal. Que era que tudo que nasce, porque nasce, tá, uma planta nasceu, uma pessoa nasceu, um animal nasceu, ok. Mas para mim não é só esse o processo de nascimento. Eu vejo que várias outras coisas nascem, né? Ideia, cultura, religião, né? Tudo, uma música, né? Essas coisas também têm um nascimento. Então, assim, Corretíssimo. todas essas coisas que nascem são tentativas desse ser se descobrir? Então, quando eu falo ser, que você estiver lendo, quando você estiver lendo os livros da oficina, que você lê ser, troca por eu. Entendeu? Eu estou falando de você, não estou falando esse ser. Estou Sim. falando de você ser. Então, quando eu estou falando de você, ser é alguma coisa que você é ou que você faz. Entendeu? Então, estou falando de você. Então, na sua afirmação agora, e pergunta, você está falando de um ser que não é você. Se não é você, não é o caso.
O ser sapo não é da sua conta, o ser barata não é da sua conta, os outros seres não são da sua conta. Da Sim, sua mas conta é você. sim, mas é porque tudo que nasce, por exemplo, eu vou lá e faço uma música. Outras pessoas Então, também mas vão usar. ser não nasce. Não, Ser sim, existe. o ser não Você nasce, não mas usou tudo a, que. você não usou a ideia de pré-existe? Você não usou? Sim, Pensa assim, que vai te ajudar, porque eu já usei esse tipo de lógica. Só questão de você usar uma lógica para poder entender o fixo e o móvel. O ser, ele pré-existe. Então ele não nasce, nem morre. Ele pré-existe. Entendeu? Só que eu não uso essa pedagogia do pré-existe na oficina. Então, se você permanecer usando, vai ter uma hora que vai te atrapalhar, porque eu não uso. Mas funciona, porque dá para você entender que tem uma coisa antes e uma depois. entendi. Então, mas eu posso falar, eu faço coisas para me descobrir, ou invento para Não. descobrir esse eu que já pré-existe. É isso? Se você faz coisas, você observa as coisas que você está fazendo, e ao observar as coisas que você está fazendo, você produz autoconhecimento. É isso. Sim, mas é mesmo uma pessoa que não sabe, que não sabe, mas que não está ciente disso tudo. A tentativa é ficar ciente o tempo inteiro. Ficar ciente de que você precisa descobrir esse eu. Mas eu não falei que o neném, lá no berço, é onde ele mais produz autoconhecimento? Sim, Quando sim, você estava no berço, foi o momento que você mais produziu autoconhecimento. Você não sabia de oficina, você não sabia que existia mundo, China, que tinha dinheiro, que tinha carro, que tinha gás, você não sabia de nada. E você estava lá no berço e foi o momento que você mais produziu autoconhecimento. sim. Mas com o tempo você esquece isso. Porque você deixa de praticar o descobrir e começa a praticar o aprender. Ah, o aprender, sim, sim, é verdade, exatamente. Mas aí, quando eu fiz aquela pergunta no dia e você falou, você vai entender na aula e tal, você está muito confusa. A ideia era essa. É, se eu tiver lá, tô lá, tentando me autodescobrir, eu estou ciente ou não, não importa. Se eu sou uma pessoa que usa a criatividade, por exemplo, o meu caminho ali, meu caminho individual mesmo, não que eu estou produzindo algo para os outros, entendeu? Mas o meu caminho de autodescoberta, de encontrar esse eu, ele vai ficar mais fácil ou não? Dani, eu vou simplificar para você, tá bom? Para você praticar autociência, você tem que praticar autoobservação, certo? Certo. Para você praticar autoobservação, vamos reduzir a palavra autoobservação a uma palavra mais simples. Observar, olhar, certo? Você tem que estar olhando e vendo, certo? Certo. Para o que você está olhando o tempo todo? Sem nenhum descanso, eu. Isso! É só isso que você precisa fazer. Continua fazendo. Você nasceu fazendo isso, tem feito isso, e com a oficina talvez você desenvolva uma maestria maior em fazer isso. Entendi. É que, inevitavelmente, tem outras pessoas e outras coisas e muitos outros seres ali, né? Mas eles estão dentro quando você está se observando, aparecem pessoas nessa sua auto. E isso aí é você se observando também. Porque, na verdade, você está observando a sua realidade. Essa é a melhor palavra. E as pessoas entram na sua realidade. Aí você fica observando essas pessoas que entraram na sua realidade. Elas entram, elas saem, tal, tal. Mas ao tempo todo você está olhando para a sua realidade, é isso. Por isso que tem um espelho ali na lousa que a criança está olhando. Você não vai olhar para outra coisa, porque não tem outra coisa para você olhar. Sim, Você só nunca percebeu isso. sim, sim. Entendi. É que, para mim, essa do. É um espelho, né? O outro é um espelho. Então, é como se
ao mesmo tempo que sou só eu também tenho aquela coisa de, a gente também conversou isso no chat, é você, eu minto pra você e você acredita porque você quis, tá, a culpa é sua, entendeu? Então, assim, eu É, vou me livrando das culpas de tudo que eu faço, né? A pessoa mas pode isso é fazer ver... isso, né? Não, mas isso é verdade, né? O Sim, é mentiroso não tem verdade. culpa de você se você acreditar. Ele é responsável pela mentira que ele está contando. Agora, acreditar ou não é responsabilidade sua. Sim, sim. Mas aí eu posso estender isso de uma forma, eu te dou um tiro, a culpa é sua, você que entrou naí, e você que me provocou, e aí a culpa é do outro, e vou sempre culpando os outros, né? Veja, eu vou simplificar para você, você está fugindo do assunto. Mas só para você sanar a sua dúvida. É assim, anota aí se você quiser, para você nunca mais ter dúvida sobre isso. Cada um é culpado pelas suas escolhas. Se você decidiu estar ali na frente da bala, você é culpado pela sua escolha de estar ali na frente. E a pessoa é culpada por ter disparado, porque foi a escolha dela, entendeu? Ninguém é culpado pela escolha do outro, mas todos, cada um é culpado por sua escolha. Beleza? Sim, entendi. Tá, as É isso. próximas perguntas eu vou deixar para próxima, porque eu acho que eu acho não, essa questão da culpa e até onde é culpa minha ou culpa do outro, né? Até onde isso se mistura, é uma questão que mexe com a Acabei de sociedade, falar. como a gente. Mas Mas mexe com tudo que a gente tem, né? sim, com o Porque, que pode mexer, mas o principal é que esteja claro para você não ficar mais em dúvida. Acabei de esclarecer. sim, claro. Mas essa questão de até onde vai a minha liberdade e a minha em Não estou relação ao falando outro, de não estou falando de liberdade, tá vendo? Você pula de um assunto para outro, aí fica difícil. Estou falando de culpa, não, mas eu ia. responsabilidade. Responsabilidade, culpa, responsabilidade é a mesma Daqui coisa. a Eu pouco, também não vejo daqui a diferença. pouco, Dani, calma. Senão daqui a pouco você vai estar querendo falar da crise do petróleo no Oriente Médio. Não, Segura o assunto. sim, mas isso daí vai essa questão de culpa e responsabilidade. Isso daí mais pra Isso, a gente, frente vai evoluir. conforme. Claro, quando você tiver autoconhecimento de verdade, isso nem vai ser uma questão. Você vai me dar aula, não vou ser eu que vou te explicar. Ah, sim. Sim, Entendeu? entendi. 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 Porque você vai Agora, falar, agora, claro, ó, agora faz mais sentido, porque é o que você falou. Não é o Ferrari que vai explicar, é eu que vou chegar na conclusão, digamos assim, do que faz você vai sentido para descobrir, mim, como eu como você existência, vai, enfim, ou não. Sim, sim, né? não vou te responder agora. Eu vou passar para a Tá, próxima pessoa, tá bom? tá legal. Boa noite. Boa noite. A Daphne, depois você, Natália. Daphne, está liberado o seu microfone. Você precisa clicar mais uma vez, senão não te escuto. Isso. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Daphne. Ah, tá bom. Ferrari, eu fiquei encucada aqui com a questão desde domingo desse livro. Quando fala assim que sobre ter o ignorante e o mau aluno, né? Aí eu até comentei lá na minha tarefa, falei, caramba, esse mês de janeiro assim, tipo, tô em sofrimento pleno. E sim, já sim, eu já fiz um ciclo de estudos e eu me sinto ainda perdida com as ferramentas que eu tenho para conversar com o meu sofrimento. E aí o livro me fez refletir que eu estou sendo mal aluna. Eu fiquei pensando, falei, caramba, pô, não é nem que é possível, é mais que provável, né? Que a maioria das pessoas que passa aqui pela experiência que a gente vem, então, para brincar de se autorrealizar, de se conhecer, enfim, de ser humano. E, o que e no caso, assim, da pessoa que foi mau aluno, no caso, né, não seria mau aluno, seria ignorante, porque ele nem chegou a ter conhecimento, eu não sei, mas enfim,
a experiência foi em vão, a pessoa que passou por aqui e não se conheceu, não se autorrealizou, porque já que a brincadeira é essa, e ela não conseguiu olhar para si, conversar com seu reflexo no espelho, com a sua realidade, então fica em vão a brincadeira? Como que é isso? Pai, se ela veio para isso e não fez isso, sim, né? Se você é a história do bolseiro, né? A história do bolseiro. Bolseiro, você estudou matemática? Não, então você perdeu metade da sua vida. Você estudou biologia? Não, então você perdeu metade da sua vida. Aí o barco está afundando, você sabe nadar? Não, então você perdeu a sua vida inteira. Ou seja, você veio, é como se você viesse, você fosse para a escola e ficasse no recreio. Aí você fica lá no recreio, aí você vai, passa batom. Passa batom. Eu tô falando passa batom por causa do videozinho que eu postei lá do passa batom. Aí você vai merendar, merenda, pega a merenda do outro, tá? E a aula não assistiu. Eu achava assim que, tipo, que a pessoa tinha, o ser, ele tinha por obrigação se realizar, que, tipo, de repente, talvez ele voltava para ver se aprendia de novo, ficava nesse loop até aprender, sei lá. Tem escolas que falam isso, mas a oficina não fala. Ela só fala o seguinte: você está aqui para aprender o que é ser humano. Se você ficar aqui e não aprender, você está perdendo a aula. O que vai acontecer? A oficina não fala. Ela só fala que você perdeu a aula. Tá. Entendi. Tá bom, era isso. Obrigada. Falou. Tá liberado, Natália. Pode falar. Oi, Natália desapareceu? Então vou aqui no você, José Teixeira. José Teixeira, tá liberado. Clica mais uma vez aí. Oi, boa noite. E aí, José, como você está? Depois eu falo. Ô, Natália. Tá bom, depois você fala, Natália. Você viu que você tinha caído aqui. Oi. Como você está, José? Eu estou bem, tranquilo. Eu queria saber o seguinte. Tá chovendo aí, José? Pouquinho, não tá chovendo muito não. Tá bem quentinho. Beleza. Manda, José. Matar no peito e mandar pro gozo, a pergunta. Quando você fala que o bebê, ele nasce, ele descobre as coisas. E como é que fica a questão que o bebê aprende com os pais? Já passa de um tempo, né? Mas lá no primeiro ano de escola, de ano de vida, o bebê praticamente aprende só observando. Nada, ninguém vai lá e fala, ó, P mais A, pá, P mais E, pé, P mais I, pi, P mais O, pó. Ninguém faz isso com o neném. Ele fica lá ouvindo o som, assim, o que é esses barulhos estranhos? Aí ele aprende a falar aquele idioma. Não é? Nesse ponto sim. Então nós temos que descobrir o que nós somos, é isso? Não, o que acontece é que para você aprender a ser humano, você teve que se transformar num ser humano. É o que você é agora. Você não é um ser humano? Sim. Aí eu te pergunto, o que é ser humano, José? Ser humano é uma pessoa física, né? Então, será? E se não for? Aí tem que aprender, tem que descobrir. Aí você deve usar a mesma técnica que você usava lá na infância, quando você estava no berço, você deve continuar usando, para produzir mais autoconhecimento. Porque às vezes você estava lá, você era um nenenzinho, aí você estava lá num processo fudido de bom, de descoberta sobre o que é ser humano. Ser humano então tem corpo, aí tem esses bagulho aqui, não tinha nome, né, que era dedo, mas começou a entender que dava para pegar e tal, foi descobrindo tudo isso. Só que aí chegou um momento que você parou de descobrir e começou a aprender. Na hora que você parou de aprender, pode ser que te ensinaram um monte de coisa errada. E aí você tem que descobrir se está errado ou não. Entendi.
E o processo para descobrir não é o processo de aprendizagem, é o da descoberta. Entendeu? Entendi. Obrigado. Beleza. Nós. Agora eu posso? Por favor. Então, ô Ferrari, eu tô com uma insegurança aqui que eu acho que você vai falar que eu sou veterana antiga, então que eu já deveria saber isso. Mas Já posso falar isso antes de você perguntar? você não sabe. E outra coisa, suas respostas são sempre diferentes do que eu imaginava. Eu não consigo entrar na sua mente. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo te ajudar. Ó, então, o que eu entendi de aprender e descobrir, eu queria saber uma coisa. Descobrir pode gerar como se fosse interpretação, algum erro? Descobrir sempre leva ao óbvio ou não necessariamente? Daí depois eu vou Não necessariamente, não. Na hora que você está, porque você está no descobrir, você está executando tentativa e erro, né? Então você vai lá, você tenta, aí erra, você está tentando para ver. Então pode ser que numa dessas, na hora que você estava jogando o jogo da Lua, é que você chegou já mais no meio, mas a primeira palavra foi advogado. Aí o pessoal achou que já tinha descoberto. Ah, advogado, então deve ser profissão, que nem aqui, deixa eu pegar aqui. Profissão, aí começou a falar advogado, engenheiro, agricultor, bancário, porque o pessoal achou que já tinha descoberto. Algumas pessoas, já descobri. O segredo, e eles estavam praticando o processo de descobrir, mas fizeram suposições equivocadas. Então, não necessariamente. E aprender a mesma coisa, não necessariamente leva ao óbvio. O que acontece, e que isso é interessante observar, e é legal a sua pergunta, é que quando você não está equivocado, você vai para a Lua. E quando você está equivocado, você não vai. Então, quem achou que era profissão, falou agricultor, falou, eu já sei, é profissão. Aí falou, agricultor. Aí eu falei, não. Aí ele percebeu que ele estava equivocado. Então, quando você está praticando o processo da descoberta, você vai receber não. Você vai perceber que você está equivocado através do não. Depois eu vou falar mais o que é esse não, na experiência humana, não hoje, mas você vai receber esse não. Deixa eu desligar aqui. E aí você vai descobrir que mesmo no processo de descobrir, você se equivocou. Tira uma conclusão equivocada. Quando a gente está fazendo autoanálise, isso é demais, porque a pessoa está lá fazendo autoanálise e fala, então eu estou sofrendo aqui por causa disso. Ela está tentando descobrir qual é a causa do sofrimento dela. E aí ela fala, então descobri. E ela continua sofrendo. O que significa? Foi uma suposição equivocada. Era isso que eu ia perguntar, porque quando você fala de coisas assim mais simples, por exemplo, você abrir uma caixa e descobrir o que está dentro. Aí é bem simples, né? Você sabe o que está ali ou não, é o objetivo. Mas tem coisas que são muito, digamos assim, subjetivas, tipo as emoções. Você fala assim, eu tô sentindo tristeza. Aí depois você começa a ver mesmo, você começa a perceber, você fala, não é bem tristeza. E aí você fica tentando nomear aquilo. Isso. E o principal é que você se mantenha no processo investigativo de descoberta, até a hora que você descobrir. E como eu sei que eu descobri? É porque aí você vai para a Lua. Mas mesmo assim, por exemplo, nas emoções, você acha que a gente vai ter... Aí você tem uma eureka, assim, você percebe que é óbvio? Sim. Não, se você estiver tentando identificar uma emoção, é claro que a descoberta dela por si não vai resolver tudo, mas já vai ser um passo no processo de entender o que está acontecendo ali. Se você achar que eu estou aqui com esse sofrimento porque eu estou triste, aí você percebe, não é tristeza, é outra coisa. Você já deu um passo no esclarecimento. Com consciência tudo se resolve, sem consciência tudo se complica. Você deu um passo a mais, um pouco mais de consciência, um pouco mais de solução. Uhum. Sim, acho que eu entendi. Aprender também não necessariamente leva ao óbvio.
Quando você vai aprender uma coisa, você está pegando às vezes, foi da aula passada, você está pegando um conhecimento emprestado. Quando você vai lá aprender que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa, o Pitágoras descobriu, e ele vai lá e te ensina. O que pode acontecer é que se você simplesmente pegar esse ensinamento e acreditar, pode estar equivocado. E no caso dos triângulo retângulo, pouco efeito vai fazer na sua vida, mas imagina você acreditando em coisas que fazem um grande efeito na sua vida. Se você não colocar a prova, você pode estar acreditando num conhecimento equivocado. Essa era a minha dúvida, porque eu estava pensando ali quando você começou a falar sobre um exemplo da minha prima, que uma vez eu tive uma discussão com ela sobre como se faz um... por exemplo, as pessoas que aprendem na adolescência a não usar droga na escola, se isso é válido ou não é. Daí eu falei, não adianta, porque o adolescente ele vai querer experimentar, né? E ela falou, não, porque eu ouvi isso dos meus pais e eu fiquei com medo e eu não experimentei droga. E é verdade, ela não experimentou. Mas aí, então, o que acontece? Em algum momento, se eu experimentar, eu vou ver que aquele aprendizado se tornou óbvio, né? Vai se tornar óbvio que vai fazer mal para mim. É assim? Aí você vai tirar você vai tirar suas próprias conclusões e vai descobrir se a informação que você recebeu é verdadeira ou falsa. Uhum. Entendi. Então, os dois podem ter erro, né? Tanto descobrir quanto aprender. Tá bom. Sim. Tá os dois bom. podem ter erro. Falou. Tchau. Obrigada. Falou. Nós. Valeu. Mais alguém? No. Epson. O Epson, não é que ele já está conseguindo falar. E a Epson já está conseguindo falar? Clica aí mais uma vez. Ó! Tô te vendo, mas não te escuto. E agora? Agora eu te escuto. Agora eu escuto. Tá dando para me escutar legal? Eu tô com uns elásticos aqui, um monte de coisa segurando ainda. Dá para escutar bem. Tá doendo? Não dói, cara. Esse procedimento aí, eu acabei lembrando de você porque eu acabei pegando uma mania que você tem. Quando você faz isso, você fica com parestesia, né? Então você não sente. E eu não sinto justamente aqui, eu só tô aqui, ó, o tempo inteiro. Eu tenho essa mania? Você tem essa mania. Aí eu falei, cara, eu tô o tempo inteiro tocando aqui porque eu não perdi a sensibilidade aqui. Demora mais ou menos uns 9 meses, um ano para poder voltar, sabe? Às vezes não volta, mas tá feito aqui, deu um tapa na lataria. Massa. Beleza. O que eu ia perguntar para você é que, assim, tanto o físico quanto No Limite do Amanhã, eles estão bem alinhados com essa aula, né? Porque não sei se é correto falar, que ambos aprenderam através da descoberta, né? O físico teve que abrir o cara lá e tudo mais, e o outro na tentativa de erro, descobrindo e tal, para poder sair na outra ponta, né? Aham. Tá, e você Exatamente. fez isso pensado? O físico é muito interessante, uma característica do filme, que era pecado, né, cara? É muito louco que eles precisavam entender o que estava acontecendo dentro, e eles só iam entender se eles pudessem pegar um cadáver e dissecar, mas era pecado você abrir um corpo humano e olhar os órgãos. E o cara não se conformava. Porra, vou ficar aqui na ignorância e tal. Aí quero entender como é que funciona isso. Aí ele teve que descobrir, ele se arriscou para poder fazer essas descobertas. E no caso do Amanhã, né? Ele está descobrindo, é como se fosse um jogo, então ele está descobrindo o funcionamento do jogo. É mais legal, porque é exatamente isso que a gente precisa descobrir. A experiência humana é como se fosse um jogo. E a gente precisa descobrir o funcionamento do jogo. E a gente precisa se jogar, igual jogando, eu vou para a Lua, a gente precisa
analisar a experiência humana para poder entender como é que ela funciona. É que como a gente entra na ignorância e a gente tem essa percepção do tempo dentro da experiência humana, a gente acha que 70, 80 anos é muito, né? Mas para a eternidade deve ser um repeteco igualzinho do Tom Cruise, né? Exatamente, velho. Outro dia eu estava assistindo um filme, aí ele fez uma degressão, que chama, uma coisa, ele fez uma reflexão, assim. Ele pegou a ideia do relógio do Big Bang e foi falando assim, ó, o Big Bang provavelmente aconteceu, colocando no relógio, tudo isso aqui de tempo. Aí botou num relógio. Aí botou o Big Bang numa virada do relógio. Aí ele falou assim, primeiro minuto. Aí, não estou dizendo que existe no calendário, isso que a gente está no finalzinho dele. Eu vi num calendário, que o cara é o calendário cósmico. É, uma coisa assim. Que aí a gente está vivendo no último segundo do milésimo e tal. É isso. Aí vai dizendo, não sei o que, nasceram as estrelas, não sei o que, as galáxias. Aí assim, vai dar o último segundo. São os dois, é o tempo que existe o planeta. Os 40 mil anos que a gente está, exatamente. Um segundo. Então, mano, é isso mesmo. É isso mesmo. Deve ser uma experiência humana, deve ser um piscar de olho. Isso. Eu acho que é similar ao que a gente olha para um mosquito, né? Que vive tão pouco. Uma coisa mais ou menos assim. O do físico, ele só conseguiu também porque o cara que estava morrendo falou, olha, não precisa me enterrar, não quero cerimônia, pode colocar meu corpo para os pássaros bicarem. E o cara falou, bom, já que ele não tem o apreço pelo corpo dele, eu vou usar aqui como objeto de estudo, né? Foi isso. Porra, e você vê que o cara que ele foi atrás, ele tinha, apesar de ser um dos mais conhecedores da medicina naquela época, ele ainda seguia os dogmas. E ele falou, cara, a gente não faz isso e tudo mais. Mas quando ele foi condenado, e aí ele falou assim, me conta tudo, como que é? Eu quero saber. Aí o cara falou assim, não é nada do que está escrito nos livros. Não é nada igual. E aí o cara fala, você quer saber? Eu falo, me conta tudo. Eu vou morrer no outro dia, né? Eu quero saber. Ele falou, não, funciona assim, assim, assado. E deu um sopro de vida pro chá, né? E uma das partes que eu achei várias partes emocionantes, né? Mas uma das partes que eu achei mais interessante é quando ele terminou lá de fazer aquela operação no chá, ele viu a mãe dele ali, né? Ele falou, porra, cara, olha só. Não foi a minha, mas aqui, ó, eu fiz o meu trabalho. E aí ele conseguiu voltar lá para Inglaterra e tudo mais, né? Bem interessante, né? Me fez remeter de como que era antigamente. Eu já li a respeito que um dos primeiros caras lá que fez um tipo de documentação também no lado do Ocidente foi na Grécia, quando os gladiadores lá estavam meio mortos lá, peito aberto, os órgãos ainda funcionando, o cara estava catalogando lá como que funcionava, né? Então achei bem interessante. Mas é isso, viu? Bacana pela aula. Espero aí seguir passo a passo no autodescobrimento. Valeu. Hold your horses. Hold your horses. Deixa eu ver. Sandra Furtado. A sua foto é engraçada, que você está puxando o cabelo. Oi, Sandra, tudo bom? Bom também. Bom. Aqui em Uberlândia, você chega para um cara e fala, tá bom? Aí sabe o que ele fala? Bom e bonito. Vou usar. Você estava falando sobre o ser não nasce, ele é, né? Ele existe. Ele existe. Pois é, e onde é que ele está existindo antes de nascer? Ué, o ser é você, onde é que você está existindo?
Não faço a mínima ideia. Eu te perguntei, porque assim, eu tô tentando, eu acho que eu tô um pouco ansiosa e tô tentando entender o que é que vem. E aí, o que que acontece? Eu tô tentando adivinhar, e eu te perguntei, você tá alicerçado em quê para ministrar essa oficina? E depois eu te Ministrado, perguntei se você tinha alguma religião. E assim, eu tô tentando eu tô, entender de onde é que vem. eu tô alicerçado, eu sou um ser humano fulano. No meu caso, ser humano Ferrari. Eu estou alicerçado no ser humano Ferrari. Isso. Quando eu falo do ser, eu falo do ser que eu sou. Quando eu falo do humano, eu falo do humano que todos somos. Quando eu falo do Ferrari, eu não falo, porque eu não falo do Ferrari. Eu falo como é que faz para conhecer o Ferrari, e aí vocês entendem como é que faz para conhecer o fulano de vocês. Que é a personalidade. Pois é, porque eu fico pensando se tem alguma coisa meio mística nisso. Porque quando você me fala que não nasce, eu fico, então tem alguma questão, tá bebendo de alguma fonte aí, eu não sei que fonte é. Não, E eu tô tentando entender não tem, isso. não tem nada místico, é tudo óbvio, evidente. Só que, ao longo do tempo, isso foi transmitido, falado, explicado, através de simbolismos. Esses simbolismos criaram uma mitologia, uma mística em torno da coisa. Mas é a coisa mais simples que tem. Você existe. Não tem nenhum segredo nisso. Porque tem a questão da consciência, né? Inclusive, Isso, até mesmo depois que a gente nasce, a consciência de fato a gente só, sei lá, adquire depois da primeira infância. Isso precisa entender bem. Quando a consciência, sabe o que é consciência? Não sei a definição. Então, consciência é uma palavra. Então, escrita C-O-N-S, ciência. Consciência é uma palavra. Então, quando a gente usa a palavra, depende, cada pessoa que usa a palavra pode dando um significado diferente. Quando a oficina falar de consciência, ela vai falar de uma forma autocientífica. Que significa o quê? Que você vai ter consciência, que você é consciência, e não uma explicação teórica. Entendeu? Tá. É porque realmente era isso que eu estava pensando. Será que tem alguma questão mística? Ou vai vir alguma questão mística? Mas eu vou me aguentar então e vamos esperar o passo a passo. Zero misticismo, porque misticismo é coisa de unicórnio. E aqui a gente não pratica criar unicórnio, a gente pratica matar os unicórnios. Tá certo, então. Obrigada, Ferrari. Beleza. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, então, eu vou falar a declaração da universalidade e vamos encerrar essa conversa de hoje e a gente vai para a próxima. Tirar o fone de ouvido, que fica mais agradável. Para o próximo passo, próximo livro, vocês já sabem. Agora é esse batidão. Cada semana um livro. A gente vai ler. Vocês vão ler na semana agora, a partir de amanhã, o último livro da fase de introdução. Vocês ainda estão na fase de introdução à autociência. Então, vocês leram o livro Manual do Aluno, Mau Aluno, que são livros de introdução, para vocês entenderem do que se trata a prática da autociência e tal. Então, vocês vão ler o último livro da fase de introdução. E aí, depois que vocês lerem o último, a gente vai fazer a aula na próxima terça. Depois que vocês lerem esse último livro, que chama Aluno Vivo, vocês vão entrar numa outra fase, que é a fase da iluminação. Na fase da iluminação, vocês vão atingir a iluminação existencial. E aí a oficina vai conduzir vocês para um despertar existencial, que é super simples, não tem nada de místico, mas requer atenção, porque é uma coisa consciencial. Então, a oficina vai conduzir vocês para um despertar existencial, e essa é a fase da iluminação. Aí, depois de terminar a fase da iluminação, vai vir outra fase assim por diante. Então, o último livro vai ser o último livro da fase da introdução
autociência. E depois vai vir a outra fase, que é da iluminação. Beleza? Então, eu vou falar a declaração e fica encerrado. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos em pé.